Boa noite, segunda-feira, 16 de janeiro. Nesta semana, retomamos as entrevistas com os gestores da administração municipal. Hoje é a vez de conhecermos as prioridades da Secretaria de Finanças. Conversamos com o titular da pasta, Everson Demarque. E ainda... Novo reitor da Unesp, Sandro Valentini, e o vice, Sérgio Nobre, tomam posse em São Paulo. Eles ficam à frente da universidade até 2021. Você presta atenção na validade dos produtos? Campanha da APAS em parceria com o Procon beneficia consumidor que encontrar itens vencidos nas prateleiras dos supermercados. Hora de deixar a imaginação fluir. As férias são o momento ideal para estimular o gosto da criançada por leitura, mas é preciso saber escolher o livro ideal para os pequenos. Terminou há pouco em São Paulo a cerimônia de posse do reitor e vice-reitor da Unesp. Os professores Sandro Valentini e Sérgio Nobre estarão à frente da universidade pelos próximos 4 anos. A cerimônia de posse lotou o Teatro Santander em São Paulo e contou com a transmissão ao vivo na internet feita pela equipe da TV Unesp. O governador Geraldo Alckmin foi quem abriu oficialmente a solenidade. Antes dos discursos, todos foram convidados a ouvir o hino nacional executado pela Orquestra Acadêmica da Unesp. O reitor cessante, Júlio César Durigan, fez uma breve retrospectiva do mandato e deu as boas-vindas aos novos dirigentes da universidade. O vice-reitor Sérgio Nobre foi o primeiro a assinar o termo de posse e receber as insígnias do cargo. Em seguida, foi a vez do reitor Sandro Valentini vestir as honrarias que simbolizam a função: faixa, borla e capelo. A cobertura completa dessa cerimônia você assiste na edição de amanhã do Unesp Notícias. E você costuma ficar atento ao prazo de validade dos produtos que compra no supermercado? Se a resposta for sim, saiba que você pode ser beneficiado por uma campanha da APAS em parceria com o Procon. Se você ainda não tem esse hábito, veja por que é interessante adotá-lo. Apenas 39% dos consumidores têm o hábito de sempre verificar a data de validade dos produtos no supermercado. O dado é de uma pesquisa da Associação Brasileira de Procons. Em Bauru, a maioria das pessoas só checa o prazo depois que já comprou. Você sempre olha o prazo de validade dos produtos no mercado? Às vezes. Às vezes passa algum vencido? Passa. E o que você faz caso você leve um produto vencido? Quando dá tempo de eu ver, eu venho e troco. Quando não, eu vejo, a gente até comeu, né? Não costumo olhar não. Mas e se você leva para casa um produto vencido? Eu venho trocar. Você só checa quando você chega em casa, então? Sim, só chequei ao chegar em casa. Sempre eu olho, e se às vezes eu levo, aí eu volto aqui devolver e trocar. O hábito também varia de acordo com o produto. No caso de alimentos mais perecíveis, como presunto e queijo, 66,5% dos consumidores sempre checam o vencimento. Já para itens que duram mais tempo, como arroz e macarrão, apenas 1/4 da população olha o prazo de validade. Para incentivar os clientes a ficarem atentos, a Associação Paulista de Supermercados mantém a campanha de olho na validade já faz 5 anos. Quem encontrar um produto vencido na prateleira tem o direito de levar de graça um produto idêntico dentro do prazo. Para isso, basta ir até o caixa com o produto impróprio para o consumo. A campanha traz benefícios tanto para o consumidor quanto para o estabelecimento. Os produtos vencidos na área de venda não tomam uma esfera judicial, para que todos os problemas sejam resolvidos na loja. O que acontece? Assim que o consumidor ele acha um produto vencido na loja, o supermercado ele vai até o caixa, fala com o gerente da loja e ele tem direito de levar o mesmo produto de boa data
ou um produto similar com o mesmo preço de graça. E pelo que a gente sabe, todos os associados participam. Mas o PROCON avisa que o consumidor só pode exigir esse direito se tiver observado a data de validade ainda dentro do supermercado, antes do pagamento. Quando ele não observou antes de passar pelo caixa, aí vai prevalecer a lei. A lei, ela diz que o produto deve ser substituído por outro dentro da validade, mas ele já vai ter custeado, ele já vai ter pago a conta e, portanto, ele não faz jus à gratuidade. Daí a necessidade de o consumidor estar atento durante as suas compras para não adquirir produtos vencidos e se beneficiar dessa gratuidade caso encontre. O diretor da APAS explica que, apesar dos cuidados com os estoques, alguns produtos podem permanecer vencidos na prateleira por engano. Por isso, o consumidor precisa ter atenção. É fundamental o consumidor estar isso, até para que ele, na hora dele levar um alimento para um filho, para uma criança, tipo um iogurte, que é muito perecível e a data de validade dele é muito próxima, ele tem que olhar. Ele tem que ver o que ele está levando para a família, para a casa dele, para o consumo, né? Quem se sentir prejudicado com a exposição de produtos fora do prazo de validade ou encontrar outras irregularidades, pode fazer a denúncia ao PROCON. Quando localizamos irregularidades, não apenas produtos vencidos, mas a comercialização de carne pré-moída, que também é irregular, irregularidade nos preços, encontramos muito o problema da diferença entre o valor que está na gôndola e aquele que é registrado no caixa. Enfim, todos esses itens são verificados durante a fiscalização e, quando observadas as irregularidades, o estabelecimento ele fica sujeito à autuação. De 1º de janeiro até agora, choveu 124 milímetros, de acordo com dados do IPMET. E esse índice deve aumentar ao longo desta semana. Estão previstas chuvas até pelo menos sexta-feira. Com isso, as temperaturas não devem subir tanto. Veja no mapa. Céu nublado e pancadas de chuva em diferentes pontos do estado de São Paulo, a maior parte delas acompanhadas de descargas elétricas. Em Bauru já choveu hoje, mas não estão descartadas chuvas rápidas durante a noite. Agora a umidade do ar está em 87%, são registrados ventos de 7 km por hora. Hoje os termômetros ficaram entre 20 e 27 graus. Para amanhã, mínima prevista de 21 graus. Já a máxima não deve passar novamente dos 27 graus. No próximo bloco, recebemos no estúdio o secretário de Finanças, Everson Demarque. Ele traz as projeções da pasta neste início de gestão. Então não saia daí que o nosso intervalo é bem rápido. Voltamos para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Finanças. Principalmente em períodos de recessão na economia, é fundamental a função de coordenar o que se tem em caixa com os gastos da cidade. Recebemos então o titular da pasta, Everson Demarque. Boa noite, Everson. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, estou à disposição. Everson, então vamos começar falando nesse início de gestão da expectativa da Prefeitura em relação à receita, né? Principalmente no que diz respeito em relação ao IPTU, que é a principal fonte agora nesse início de ano. Sim, se a gente analisar o fechamento, né, de 2016, o IPTU foi uma das receitas que mais, por ter a correção já do IPCA, né, então que menos caiu, né, a arrecadação. ISS, nós tivemos uma queda bem grande, ICMS também por conta da crise, né, então cuidado nosso com relação ao IPTU é fazer com que chegue para os munícipes em tempo hábil, né, para fazer o pagamento. É somente a partir de abril também, né, tem bastante munícipe ligando, querendo saber a partir de quando, é somente a partir de abril. Então tem janeiro, fevereiro e março para pagar o IPVA e a gente começa a cobrança a partir de abril. E com relação ao IPTU, foi aplicado o índice da inflação também, né, do período de 6,99%. E vamos ter que ter um pouquinho de cuidado com as receitas do ICMS e do ISS, que por conta da crise é o que... São mais variáveis. São mais variáveis, isso.
Em relação aos programas de refinanciamento de dívidas, por exemplo, na gestão anterior, a gente teve alguns programas para que o munícipe que está em débito com a prefeitura acerte as suas contas, né? Você prevê alguma ação nesse sentido, tanto de um programa de refinanciamento, quanto de cobranças mesmo dessas dívidas? Com relação ao refis, não tem nada planejado, não estamos com ação voltada para essa ação, né? Nenhum trabalho voltado para essa ação. No entanto, vamos acentuar um pouco mais a cobrança, os protestos, que nós tivemos um resultado positivo em 2016. Então a tendência é a gente acentuar mais essa ação para que a gente possa melhorar um pouco o caixa da prefeitura, né? Uma outra fonte de receita do município que vem sendo divulgada pelo prefeito Clodoaldo Gazeta são as verbas vindas da repatriação de recursos de brasileiros que moram no exterior e estavam com esses recursos irregulares, né? Esse dinheiro já está em caixa, vai chegar ainda? Qual que é a situação especificamente dessas verbas? Esse dinheiro já foi repassado no ano de 2016, 3 milhões referente ao imposto e mais 3 milhões referente às multas. Então, ajudou aí na administração, né, em 6 milhões. Agora, com o fechamento do exercício, é provável que sobre parte desse recurso que dê para ser reinvestido agora em 2017, né? Umas promessas, inclusive, de uso para o novo centro de referência de urgência que vai ser construído, esse dinheiro? Sim, parte dos recursos poderão vir desse recurso aí da repatriação, né? Certo. E diante de todas essas situações, né, como você avalia que está o orçamento para a cidade? Vão ter que ser feitos cortes, remanejamentos? Como é a sua avaliação inicial neste momento? Como eu falei para você, o cuidado com essas receitas agora, né, porque nós fazemos um planejamento com a previsão de entrada da receita da forma planejada. Agora a gente tem que ver se na execução essas receitas vão se manter de acordo com o planejado. Então o que a gente está pedindo, o prefeito Gazeta está pedindo para que as secretarias cortem os gastos rotineiros, água, luz, telefone, reduza o máximo que a gente possa dessas despesas para poder estar revertendo. No caso de uma queda de arrecadação ou que a gente não cumpra a arrecadação planejada, pelo menos a gente tem um caixa aí, né, algumas reservas que dá para atender a população. E a gente está passando um período agora dessa recessão que a demanda por serviços públicos aumenta, né? Então é mais procura por escolas, pela saúde, por serviços sociais. Então a gestão tem que direcionar um pouco mais recursos para essas áreas para que possa atender toda a população, né? E em relação a esse balanço, em março deste ano já tem a data base para a renegociação dos salários dos servidores municipais. É a partir dessa avaliação que vão ser definidos os índices de reajuste? Como vocês já estão trabalhando com isso? A proposta de governo do prefeito Gazeta é montar uma banca de negociação composta por servidores da própria prefeitura, né, que vão estar discutindo com o sindicato. Esse grupo, eles vão estar acompanhando essa variação de receita, né, e das despesas, como que está aumentando as despesas com o pessoal, como que está melhorando as receitas ou não. E nós temos também agora, em janeiro, nós temos uma promoção de servidores por mérito, né? Quem fez um curso de graduação, de pós-graduação, tem também essa promoção. Então tudo vai estar dependendo desse aumento dessa despesa, a variação da receita, e essa mesa de negociação vai estar acompanhando para ter essa discussão com o sindicato. Ainda falando sobre o orçamento, né, na gestão anterior foi colocado em prática o programa da nota bauruense, em que os contribuintes, né, pediam a nota fiscal e obtinham créditos para descontar, né, nos impostos e utilizá-los da forma como quisessem. Nesta gestão agora, esse programa ele vai ser mantido? Ele é estimulado? Vai ser mantido. Até a gente pede para que os munícipes passem a pedir a nota fiscal, né, bauruense, que eles possam estar concorrendo com os sorteios e também com os descontos, né, nos impostos, né, no IPTU. Ele pode usar essa contribuição que ele está
do imposto, né, do ISS, para estar batendo depois no IPTU. Aí tem os cálculos lá, mas a gente pede para que os munícipes peçam as notas, né? Tudo isso, de alguma forma, acaba ajudando na receita do município. Ajuda na receita do município e ajuda o munícipe, né? Que um ajuda o outro. Aí é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla, exatamente. Tá certo, Everson. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu estou à disposição sempre que vocês precisarem e da população também. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a Secretaria de Finanças. Muito obrigada. E a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta damos dicas para quem está com a criançada em casa nessas férias. Um passeio por uma biblioteca ou por uma livraria pode ser uma opção interessante, mas é a escolha certa do livro que vai fazer a diferença e estimular o gosto dos pequenos pela leitura. A gente dá algumas dicas. E já, fique ligado. Agora, nas férias, um passeio por uma biblioteca ou por uma livraria pode ser mais um programa para distrair as crianças. Para isso, a leitura deve passar longe da obrigação. A gente vai rever agora uma reportagem que mostra um livro bem escolhido e, para a idade certa, pode sim ser fonte de diversão. Gabriela está de férias e aproveita para colocar a leitura em dia. Na estante de livros, uma parte é só dela. Entre os livros que está lendo, o que ela mais gosta é o Diário de um Banana. A Gabriela se identifica com as histórias vividas pelo personagem principal. O Diário de Banana conta a história de um menino que é nerd e ele está numa escola. E eu me identifico muito com isso, porque eu me acho uma nerd, então eu gostei desse livro por isso. O amor da estudante pelos livros começou muito cedo, logo que aprendeu a ler. A mãe conta que no começo tinha que ajudar contando as histórias para a filha. Hoje, Gabriela escolhe os livros que vai ler sozinha, mas sempre com a orientação da mãe. Às vezes pega um livro que a leitura é mais difícil, né, uma linguagem mais complicada. Então a gente sempre dá uma olhada antes para poder incentivar, né? Ou às vezes alguma coisa que não está de acordo. Segundo esta pedagoga, a identificação com a história e com personagens despertam a atenção, mas há outros fatores que ajudam a cativar os leitores. Por isso, nem sempre é fácil incentivar esse hábito nas crianças. Pais, professores, muitas vezes eles se iludem, eles olham para eles o que eles gostariam e eles projetam o que a criança gostaria. Nem sempre isso é verdade, né? Os olhos, a expressão da criança, o interesse que ela tem, esse é o maior e o melhor indicativo. Obviamente que tem que se passar por um crivo do adulto. Por exemplo, livro que tem palavras toscas, coisas pouco indicadas, que não vão fazer uso no cotidiano de uma criança, né? Ou palavras que ela não compreenda. Muitas vezes ela pode até perguntar uma palavra nova, diferente. Mas se esse texto for muito rebuscado, se ele tiver muita coisa diferente, a criança ela vai travar. Ana veio comprar um livro para a filha. Ao escolher uma publicação, ela observa o tamanho da letra, quantidades de palavras por páginas e se a linguagem é adequada para a faixa etária da filha, que está em fase de alfabetização. Muitas palavras constantes dos textos não se encontram ainda no vocabulário de uma criança, por exemplo, de 6 anos, que é o caso da minha filha. Então, não é a questão nem do significado da palavra, mas a própria grafia da palavra, né? A própria forma como escreve, a junção das letras, das sílabas, é desconhecida para ela. Então, ela encontra um pouquinho de dificuldade, aí você já percebe que já não foi interessante. A pedagoga também aproveitou para dar algumas dicas para a Ana. Os livros devem ter cores claras, ilustrações atrativas e com histórias que se aproximem da realidade das crianças. Olha que lindas imagens. Tá vendo? Olha os textos isso. curtos, tá vendo? Num espaço onde a criança pode ler. Ó, a claridade. As imagens cheias de detalhes, né? Que isso proporciona. E do cotidiano. Isso. Hoje, o segmento de livros infantis já é o segundo no mercado. E pensando nisso, as editoras têm investido cada vez mais em cores, texturas e até sons. Há livros que contam a história. O filho morreu. Seus bens foram dados aos filhos dele. O mais velho recebeu. E desta forma, um livro como esse também se transforma num brinquedo. No meu universo de pesquisa, eu coloco junto com o que eu chamo de objetos lúdicos. Que são objetos lúdicos? É tudo aquilo que trabalha a criatividade, a imaginação e a fantasia, que são as propriedades mais caras do ser humano. E elas não são criadas quando adultos, elas são alimentadas na infância.
Fala-se que a criança é muito criativa, ela é muito fantasiosa. Não. O repertório de experiências que nós fornecemos é que faz com que ela seja criativa, fantasiosa. E uma última dica: ler em voz alta para a criança, mostrar o livro para a criança, falar que existe uma editora, mostrar o processo criativo do livro, que existe uma série de pessoas preocupadas para elaborar uma obra-prima para que essa criança realmente receba isso, que existe um processo de cuidado, né? E falar o contrário, se você quiser, você pode pensar, eu escrevo uma história para você, enquanto você ainda não consegue escrever com palavras, mas você pode escrever a história com imagens, inclusive porque o desenho, a música, os jogos, as brincadeiras, eles são a pré-escrita. São as citações que antecedem propriamente o processo de alfabetização. O Unesp Notícias está acabando, mas você pode conferir as reportagens desta e de outras edições no nosso site. Eu te vejo amanhã às 6h30 da noite. Tchau! Thank you.